E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Petino Matheus Carvalho e essa é mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Bem, em nossa quarta videoaula de HP50G, será abordada a resolução de equações algébricas e transcendentais. Mas antes de tudo, qual a diferença entre equações algébricas e equações transcendentais? Bom, as equações algébricas, como os polinômios, por exemplo, possuem resoluções por método analítico, como por exemplo uma equação do segundo grau que possui o Bhaskara para encontrar suas duas raízes. Porém, equações transcendentais são equações onde não conseguimos isolar a variável de interesse e assim então determinar o seu valor para aquela determinada equação. Como por exemplo a equação exponencial de x igual a x. Você não consegue isolar a variável x para poder determinar o seu valor. Isso é uma equação transcendental e sua resolução se dá apenas por métodos numéricos. Bem, para a gente iniciar esses métodos de resolução, eles podem ser facilmente acessados pela tecla 7, utilizando os shifts branco e laranja. Acessado pelo shift branco, teremos o Symbolic Solver, e utilizando o shift laranja, teremos o Numerical Solver. Vamos inicialmente começar pelo Symbolic Solver. Ao realizar a combinação shift branco mais 7, nós vamos acessar o menu do Symbolic Solver. Ele apresenta 7 opções para a gente poder escolher, e dessas 7 iremos focar somente a opção Solve. As outras opções deixaremos para vocês como exercício, pois muitas delas são funções específicas dessas outras duas. Vale mais a pena saber usar uma função mais abrangente do que várias outras particulares. Iniciando pelo Solve, acessado pela sexta opção no Symbolic Solver, para resolvermos qualquer expressão, deveremos colocar entre os parênteses a equação que queremos resolver e, separado por uma vírgula e entre aspas simples, colocaremos a variável de interesse com a qual iremos resolver essa equação. Então vamos supor que temos interesse em resolver a seguinte expressão. Shift branco 7, venho aqui em Solve. Quero resolver a expressão x ao quadrado mais 3x menos 1. Quero resolver isso em função de x, então eu vou colocar vírgula, apóstrofo aqui na letra O, e a variável de nosso interesse, que é a variável x. Quando a gente der um Enter, ele vai apresentar para a gente as duas raízes de x, menos 3,3 e 0,3. Porém, ela não resolve apenas polinômios, podemos ter uma expressão também com vários outros elementos. Então vamos supor que temos o seguinte exemplo. Queremos resolver a função seno de t mais 3x, isso tem que ser igual a zero, e eu quero resolver isso aqui em função de x. Então, o valor para x vai ser menos 0,33 seno de t. Isso é meio trivial para ser feito na calculadora, mas é simplesmente para mostrar para vocês que pode ser utilizado qualquer outra letra e ao declarar a variável de interesse, ele simplesmente irá resolver em função dessa variável e deixará as outras variáveis embutidas nesse resultado. Então vamos ver outro exemplo. Vamos colocar aqui r vezes s vezes 50x menos tangente de a. Se a gente não colocar nada aqui para igualar essa expressão, ele vai interpretar que essa expressão aqui é igual a zero. Então vamos omitir esse igual a zero, vamos deixar aqui para vocês verem. Vírgula, entre aspas, x, dá enter. Então x, para essa expressão aqui, quando ela é igual a zero, vai dar este valor aqui, 0,2 vezes tangente a sobre s vezes r. Então aqui alguns outros exemplos. Uma expressão do segundo grau, igualada a zero, duas raízes imaginárias conjugadas. Também outra expressão com duas variáveis, em que dessa vez resolvemos em função de y. Então ele dá o resultado com todas as outras variáveis. E aqui uma expressão do terceiro grau com a variável t. E ele dá os resultados em função de a e b, que são outras constantes arbitrárias aqui. Saindo do Symbolic Solver e indo para o Numeric Solver, dessa vez acessado pelo Shift laranja e 7, ao utilizarmos a primeira opção, o Solve Equation, teremos o seguinte menu. Uma célula é onde iremos inserir a nossa equação. Então, tal qual digitamos da outra maneira, podemos colocar qualquer expressão aqui, com suas devidas variáveis, e ele vai resolver para a gente. Mas qual é a principal diferença entre o Solve e o Solve Equation? No Solve, ele te dá o valor de uma variável em função de todas as outras que você colocar. Já o Solve Equation, ao inserirmos uma equação com várias variáveis, como por exemplo, x mais s dividido por tangente de u, e isso tem que ser igual a 5, ele vai disponibilizar para a gente espaços para a gente inserir os valores dessas variáveis.
Então vamos supor que eu quero descobrir o valor de u para essa equação quando x for igual a 1 e s for igual a 9. Então a gente insere os dois valores e na variável que a gente quiser descobrir, a gente dá um solve. Então, para essa expressão, para que isso seja igual a 5, u tem que ser 1,1525. Porém, se mudarmos o valor de u e atribuirmos um s igual a 5, por exemplo, quando a gente der um solve em x, ele vai dar outro valor para essa expressão e esses dois outros novos valores. Essa função é bastante útil para quando tivermos uma equação que tem bastante variáveis, onde sabemos todos os seus valores, porém é melhor jogar numa equação só do que fazer várias continhas e unir depois numa outra conta maior. Então vamos supor que a gente tem aqui uma expressão bem gigante. Tangente de u mais seno de 2π vezes w vezes a exponencial de a vezes t. Agora disponibilizou para a gente mais espaço para a gente inserir nossa variável. E vamos supor que a gente quer saber o valor de t para essa expressão grandona aqui. Então a gente insere os valores. Vou colocar aqui um 8 para a, aqui 0,1 para w. Vou dar um solve em t. Ele vai dar para mim esse valor aqui, menos 5,93, que seria o valor de t para essa igualdade. Se a gente der um enter em t aqui, ele vai fazer um eco lá para sua tela. Então ele vai trazer aqui para a tela o valor de t, que a gente acabou de calcular pelo Numeric Solver. Se a gente voltar para esse menu, ele vai acessar a mesma equação que a gente acabou de editar. Se a gente quiser calcular uma outra equação, para a gente apagar essa equação aqui, sem ter que vir no Edit e sair apagando toda a expressão, a gente pode utilizar em cima da célula do EQ, a gente usa o Shift branco e Del. Ele vai perguntar Delete Value ou Reset All. Se a gente usar o Delete Value, ele vai apagar somente a célula. O Reset All ele apaga tudo. Porém, se a gente apagar a célula da equação, ele vai apagar todas as variáveis. Então, consequentemente, nessa célula em específico, ele vai apagar tudo. Agora que apagamos aquela equação, vamos inserir agora um exemplo de uma equação transcendental. Como, por exemplo, a expressão x mais 2 é igual a exponencial de menos 200x. Quando eu inseri a expressão, ele colocou aqui esse valor para x. Porém, tenham muito cuidado. Como a gente utilizou x na outra equação, se a gente vier aqui na tela principal e for na tecla var, todas aquelas variáveis que a gente utilizou ficaram aqui armazenadas. Então, se a gente apertar aqui no x, ele vai colocar para a gente aquele valor que a gente tinha atribuído para x anteriormente. Para a gente limpar, como a gente já viu na primeira aula, a gente pode dar aqui um clvar, e aí todas as variáveis serão limpas. Porém, não era necessário fazer isso. É apenas uma cautela para que você não ache que o valor de x para a expressão que a gente colocou era o próprio valor que tinha aparecido aqui. Então, vamos inserir de novo a expressão. X mais 2 é igual a exponencial de x. Quando dermos um solve, ele vai exibir para a gente aqui o valor de x para essa expressão. Porém, não se engane. A expressão x mais 2 e exponencial de x não se tocam em apenas um ponto, ou seja, não se tocam apenas em menos 1,84. Existe um outro ponto em comum entre essas duas funções. Como a gente faz para descobrir? Como não sabemos se esse ponto está à direita ou à esquerda de menos 1,84, vamos colocar um ponto bastante à esquerda de menos 1,84, ou seja, muito menor que 1,84, menos 99999. Quando a gente dá um solve, ele voltou para o próprio valor que a gente tinha calculado. Então, essa é a nossa menor raiz. Para a gente ir para a raiz maior, basta que a gente coloque um valor que seja maior que ele, ele vai procurar outra raiz. Então, colocando 1 aqui, quando a gente dá um solve, ele vai apresentar a segunda raiz dessa expressão, 1,14. Então, aqui já serve de dica. Para expressões que possuam mais de uma raiz, optem por utilizar a função solve no menu Symbolic Solver, pois ele apresenta todas as raízes para aquela expressão. Já para expressões onde você tem várias variáveis e você quer saber o valor de apenas uma, opte por utilizar o Solve Equation, pois ele te dá uma forma muito mais prática de você atribuir os valores àquelas variáveis. Então você pode jogar toda essa equação aqui sem se preocupar com nenhum dos valores e depois sair substituindo valor por valor e encontrar qual é a solução para aquelas variáveis específicas que você quer descobrir. E por fim, só como uma dica mesmo, existe uma forma da gente encontrar as raízes de um polinômio, seja ele de qual grau que for, utilizando o método de fatoração. Só servirá para expressões polinomiais. Então como que a gente faz? A gente vem aqui no Shift laranja e vem em Equation Writer.
acessado pela letra O também. Então, inserindo aqui uma equação do segundo grau, por exemplo, x² mais 3x mais 2. Ao selecionar toda a expressão, se a gente apertar aqui em Factor, primeiro nesse caso ele pediu uma confirmação se eu queria limpar a variável. Como eu estou usando o x, eu já tinha utilizado o x em outra expressão, eu vou limpar para não ter problema. Então pronto, ele separou aqui nas duas raízes que essa expressão possui, menos 2 e menos 1. Então é isso, galera. Só para recapitular, vamos lembrar que para utilizar a função solve, devemos colocar a expressão que queremos resolver, adicionar a vírgula, colocar entre apóstrofo, e em relação a qual variável a gente quer resolver. Lembrando que o solve é recomendado para quando tivermos constantes arbitrárias, do tipo 1a no lugar desse 6 aqui, que ainda não conhecemos o valor, mas queremos apenas a expressão de x em função dessa variável a, dessa constante arbitrária a. Então, o symbolic solve é recomendado para esse tipo de operação. E expressões que possuam mais de uma raiz. Já o numeric solve, com o solve equation, é recomendado para expressões onde temos o valor de várias variáveis e queremos saber apenas o valor de uma dessas variáveis. Então, serve mais para expressões grandes, onde temos o total domínio de todas as variáveis envolvidas. Usem bastante o solve equation, pois ele vai te economizar bastante tempo na resolução de suas questões. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido também. A gente se vê numa próxima aula e até mais!